Sim, sim, alô, alô! E os que aí estão atravancando o meu caminho, ora estes passarão, e eu, passarinho. Canta, meu passarinho, canta. Canta aí, é isso mesmo. Estou resgatando a forma com a qual eu abria o programa há tanto tempo, há tantos anos no rádio. Muito obrigado a você que sintoniza. Ô Maria Tereza, honra saber que você, já há 2 dias, é nossa integrante da família Boa Pessoa, viu? Mislene, minha parceira, minha amiga. A Mislene é a moça que me ajuda, dá aquela força na minha casa, trabalha conosco e sempre que pode, tá na paquera das histórias, né, Miss? Tá passando aqui por mim e me dando um oi. Obrigado, viu, Miss? Um abraço para você. Quero também aproveitar e pedir a você que está na sintonia que, por gentileza, nos dê a honra de se inscrever no canal. Será muito importante que você se inscreva. Isso para mim tem uma importância ímpar. Assim como quero que você curta dando o seu joinha, tá bom? Será muito importante também o seu comentário. Ó, na história da meia-noite, a canção do amor perdido, aliás, muita gente gostou dessa história, hein? Fiquei impressionado, porque muita gente realmente gostou dessa história. A canção do amor perdido, que tem a música Aline, né? Que é linda a música. Por exemplo, a Claudete Faria, boa noite a todos. Nossa, que história linda. Deixa eu mandar para ela aqui, ó. Que bom que gostou. Já está prontinho aqui, já só vou enviar. Que bom que gostou. Max, oi Paulinho, há anos tu és nosso companheiro na hora de preparar nossas refeições. Tu és o cara. Deus abençoe sempre a sua vida. Mas infelizmente já tentamos várias vezes nos tornar membro, mas sem sucesso. Eu continuo tentando aqui. Realmente, Max, tem gente que fala dessa dificuldade, né? De se tornar membro, não consegue entrar. É Max Mateus. Mas não tem a menor importância, Max. O importante é saber que você e família estão na sintonia e comigo aqui. Isso é o mais importante. Ser membro é um plus. Me faz feliz, mas é um plus sempre. Marta Almeida, que história linda. Olha, ela diz aqui, eu li um livro, sabe, Paulinho, onde um moço sofreu um acidente e ficou perdido no mundo andando como mendigo. Ele se chamava Raul. Luar era por onde ele passava, ele ajudava pessoas com problemas espirituais. Olha, é verdade, talvez até Marta. Obviamente que eu não sei que se realmente se trata da mesma pessoa, mas pode até ser, porque eu acho muita coincidência, né? Não é mesmo? Não, você lê um livro, mas esse livro, a história era real, Marta, depois esclareça para mim. Porque ela disse que havia um mendigo cujo nome era Raul, exatamente como esse da história. E por que não? Pode até ser, não é verdade? Teve a Luzia Soares, que disse, já maratonei as histórias. É mesmo, Luzia? E olha que são quase 2.000 vídeos. Sem dúvida, se a gente não for o canal mais produtor do YouTube, nós somos um dos mais, porque nós publicamos 2 vídeos diariamente. A nossa produção se esmera nisso, capricha, faz com amor, faz com carinho, sabe? Eu queria que você soubesse que nós nos sentimos privilegiados pela sua escolha, mas também escolhemos você para que você seja realmente o nosso seguidor. Então a gente trata você com respeito, amor e carinho. A gente procura fazer o máximo e do melhor sempre para te agradar. O Marcelo Fernando, o Paulinho, com a graça de Deus, encontrei uma pessoa incrível que me completa, porque quando eu era sozinho, a minha vida não tinha sentido, não tinha progresso nenhum. Marcelo, que declaração bonita. Ele faz essa declaração no comentário dessa história, a canção do amor perdido. Você vê como uma história
que é a chamada História da Meia-Noite, ela é carregada de sensibilidade, né, e poesia. Então tocou o coração do Marcelo. Obrigado, viu, Marcelo? Helena Paula, amei a história, diz Helena. Quitéria, você tá boa, Quitéria? Quitéria Darsha, é isso, né? Escuto todas as histórias, principalmente as histórias da meia-noite, desde quando eu morava no Guarujá, Paulinho. Hoje, sabe onde eu moro? Garanhuns, Pernambuco. Opa! Pernambuco, que legal. Ó, outra aqui de Pernambuco, ó. A Rosa. Alô, Rosa. Ô, Paulinho, boa tarde. Que história fantástica. Tenho a honra de ouvir essa linda história em Goiânia, Pernambuco. O nome da cidade é Goiânia, mas fica no estadão do Pernambuco. Paulinho, sigo você desde a Rádio Tupi. Eu morava em Santo André. Amei essa história e queria ver e ouvir o amigo Rubens tocar e cantar. Rubens, há muitas pessoas que ao dormir vão resgatar o passado. Não tenha medo, sinta orgulho. Paulinho, eu também tenho um grande amor na eternidade, porque não tivemos condições de ficarmos juntos por aqui. Ele morreu num acidente de moto e eu nunca mais consegui amar ninguém. Vivo só. Nossa, minha amiga, Rosa. Depois, quando você tiver mais tempo, você escreveu tudo isso aqui no comentário. Mas quando tiver mais tempo, eu queria que você escrevesse um e-mail para mim contando nos detalhes da sua história, tá? Vai ser uma honra. A Ivanete comenta: meu pai se chamava Raul e eu uso muito luar por causa dele. Então ela disse assim que ficou impressionada com a história. E ela usa muito a palavra luar porque é Raul, ao contrário, que era o nome do pai dela. Que bacana, gente, que legal. Você sabe que se eu for ler os comentários, dá uma outra história, porque vocês escrevem coisas interessantíssimas. Quer ver, ó? Joyce, é isso? É Joyce, realmente. Comenta assim: Paulinho querido, que história, hein? Queria te contar que eu ouço você há mais de 30 anos. Morei em São Paulo, ouvia você na Tupi. Meu filho do meio hoje tem 38 anos. Ele falava: Paulinho boa pessoa. Paulinho boia pessoa. E ele fazia isso na vinheta: Paulinho boia pessoa. Sim, na vinhetinha. Que legal. Depois eu me mudei para o Pará e deixei você. Já vai, Miss? A Miss está se despedindo de mim. Abriu a porta ali. Vocês ouviram esse barulho do trinco aí? É a Miss indo embora. Tchau, Miss. Até amanhã. A Miss já foi embora para voltar amanhã. Então ela segue aqui: ô Paulinho, depois eu me mudei para o Pará e deixei você. Hoje, olha que volta que ela deu. Sai de São Paulo, vai para o Pará. Hoje eu moro em Poços de Caldas. E minha mãe Heloísa é sua ouvinte assídua. Foi ela que me trouxe você de volta. É mesmo? Que legal! Parabéns pelas histórias que você trouxe para o YouTube. Meu nome, agora ficou claro o nome, é Joyce. Agora sim, Joyce. Que Deus lhe proteja sempre. Joyce e Heloísa. Você sabe que tem uma música, Joyce, que é muito interessante, e eu vou cantar para você essa música, um trechinho, tá? E você vai entender. Eu amo a sua mãe, eu amo a sua mãe, porque foi ela quem me deu você. Eu não lembrei da melodia, mas lembrei da letra. É isso, exatamente isso o refrão. Eu amo a sua mãe, porque foi ela que me deu você. Coube aqui na brincadeira, né? Um beijo para você com todo respeito, com todo amor. E a Zezé de Souza também. Linda história, cheia de mistério e espiritualidade. Gente,
É impressionante como o comentário de vocês gera outra história. Mas agora eu não posso também me demorar muito para eu começar a história, senão o pessoal fala: "Ei, Paulinho, você só começa a história", mas o que eu vou fazer? É o carinho de vocês, é o amor. Você acha que eu posso passar assim em branco por todos esses comentários? Ah, não dá, não dá. Eu tô abandonando os comentários, porque se eu fosse realmente fazer comentário aqui, a gente ia ficar até amanhã. Que eu amo vocês, tá? É por amor. E por amor eu vou cantar para vocês, porque a história vai começar. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Numa viagem a Tocantins, foi quando tudo aconteceu. No sonho a moça apareceu e ela se impressionou. O mais fantástico de tudo é que a tia e a mãe confirmaram aquilo que ela tinha sonhado. A mãe e a tia confirmaram. Bom, eu não vou poder cantar a história inteira. Eu vou poder contar. Então, prepare o seu coração. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jamile Martins Ferreira e tudo que vou lhe contar me aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Mas foi tudo profundamente real e marcante na minha vida. Vamos aos detalhes de tudo. Eu nasci e me criei em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo. Mas era muito comum eu encontrar a minha mãe chorando e a explicação para suas lágrimas, eu também já estava bastante habituada. A mamãe falava da imensa saudade que ela sentia da família dela. Todos moravam muito distantes da cidade de Oswaldo Cruz. Moravam em Palmas. Nossa, capital do Tocantins hoje, né? Capital do Tocantins. Palmas. Que distância, Paulinho. Quase 1.600 quilômetros. Nossa! Infelizmente, mamãe não tinha mais os seus pais. Portanto, eu não cheguei a conhecer os meus avós maternos. Mas, por lá, lá em Palmas, hoje Tocantins, por lá tinham ficado suas irmãs e irmãos. Era difícil fazer a viagem, ainda mais que a nossa família havia crescido. Papai trabalhava na prefeitura de Oswaldo Cruz, onde dirigia o caminhão de lixo. Era um trabalho muito honrado, mas o dinheirinho que ele ganhava era contado. Sobrava muito pouco, e para a viagem extraordinária, então, era uma tremenda dificuldade. Mamãe já tinha ido lá. Ela tinha me levado, inclusive, a esse passeio à sua cidade. Mas isso acontecera quando eu tinha meus 6 aninhos de idade. E por isso eu nem me lembrava direito de como era tudo por lá. Apenas eu tinha assim flashes de memórias da casa em que eu tinha ficado, da tia Mazinha, a irmã mais velha da minha mãe. Mas naquele ano, o meu pai recebeu um abono da prefeitura. Eu lembro dessa palavra, isso dava uma alegria na gente. Significava dinheiro, né? Abono, meu pai usava essa expressão: olha, eu vou receber um abono da prefeitura. Coisa que eu não entendia direito o que era, mas fazia parte da vida dos funcionários públicos, mesmo os públicos municipais, como era o caso do meu pai. E como ele venerava minha mãe, papai já havia dito que com o dinheiro do abono, a minha mãe poderia fazer a grande viagem da sua vida. Voltar a Palmas para visitar os parentes. Mamãe estava toda empolgada e levaria a mim. Eu estava com 13 anos, eu tinha acabado de completar. Eu era mais velha. Tinha o Silvio, é o meu irmão do meio, tem 10. E a Ritinha, que era a caçulinha, a raspinha do tacho da minha mãe,
que estava então com 7 anos. Papai não iria porque ele tinha trabalho pela frente, mas foi com grande alegria que nós saímos de Oswaldo Cruz para enfrentarmos 1.574 quilômetros de ônibus, para ser bem exata, bem precisa. Era uma grande viagem. Nossa, para nós era como se fôssemos assim para a Europa. 1.574 quilômetros de ônibus. Ficaríamos 2 dias só na estrada e ainda assim tendo que mudar de ônibus pelo menos umas 3 vezes. Mas mamãe era toda empolgação. E nós então, seus filhos, estávamos radiantes, animados. E depois de 2 dias, finalmente nós chegamos a Palmas. E foi palma daqui, palma de lá. Foi uma festa, desde a nossa recepção. A família morria de saudade da mamãe, dos filhos de mamãe, sendo que a Ritinha, a minha irmã, a caçulinha, a mais nova, eles nem conheciam ainda. Então, seriam dias de grande alegria e felicidade. E, de fato, o foi, desde o primeiro momento da nossa chegada. E talvez por tudo isso, o que me ocorreria naqueles dias marcaria minha vida de maneira indelével. Marcaria minha vida para sempre. Ficaríamos hospedados na casa de tia Mazinha, ainda mais que a tia Mazinha tinha se mudado por uma casa muito grande e bem antiga. A minha tia estava morando no novo endereço há apenas 6 meses, mas só o endereço era novo, porque a casa não. A casa era bem antiga, ficava assim fora da cidade. Se podia dizer, ali era zona rural. Até a cidade havia pelo menos uns 9 quilômetros. Aquela casa havia no passado sido sede de uma fazenda, de uma grande fazenda. Era um imóvel que tinha todo jeito de ter pertencido a gente rica, muito rica. A casa tinha sido reformada, estava pintada de cor-de-rosa por fora, mas era uma casa grande, muito grande. Era um imenso sobrado e, além de tudo, tinha porão, sabe? A casa tinha porão. Assoalho da casa era todo em madeira, um mogue, uma madeira linda, bem trabalhada. E a escada de madeira que levava para o andar superior, era uma escada feita também em madeira de lei e toda torneada assim, trabalhada à mão. A casa era realmente linda, mas bem colonial, sabe? Bem antiga mesmo. A casa, à parte, já era uma atração para todos nós. Não estávamos acostumados com uma casa tão grande assim. E o quintal? O quintal era imenso, com direito a muitas goiabeiras, mangueiras, pé de jabuticaba e o pequizeiro. Aí é um capítulo à parte. O pequizeiro é o famoso pé de pequi. Digo famoso porque todos os pratos eram preparados pela família e esse tal de pequi tinha que estar no meio. Eu até não tinha costume com pequi. Achei no começo assim, diferente, estranhei, mas eu tive que me acostumar. Não tinha outro jeito. Impressionante como eles gostavam desse fruto. Já por tudo isso, eu tinha certeza de que a viagem de férias seria extremamente marcante para todos nós, mas se tornou inesquecível para mim por tudo o que aconteceu. A tia Mazinha, empolgada, falava da casa que havia sido um achado. Eles estavam pagando um aluguel super em conta, tudo muito barato mesmo. E a explicação é que os meus avós, presta atenção, os meus avós já tinham morado naquelas terras quando era uma imensa fazenda. E meus avós acabou fazendo grande amizade com a família proprietária daquelas terras. Então, em virtude disso, os netos que herdaram essas terras
e depois desmembraram a fazenda em lotes, alugou a casa para a tia Mazinha, exatamente por conhecer e querer bem toda a família. Acabou alugando barato, sabe? Acabou alugando barato. Eu não entendi direito, mas era como que se os meus avós tivessem, assim no passado, feito um grande favor para aquela família. Eu só sei dizer que nós estávamos num lugar completamente diferente do que estávamos acostumados. Casa imensa, toda assoalhada, aquele sobradão, aquele quintal imenso, um show de pássaro, de cigarras, os pássaros que cantavam na manhãzinha, de tarde, o tempo todo, as cigarras, um verdadeiro show. Mas eu tinha percebido que desde a nossa chegada, minha tia Mazinha, muito ligada à minha mãe, ela era mais velha e a minha mãe era mais nova. A tia Mazinha chegou a criar minha mãe, sabe? Olhava minha mãe, pegou minha mãe no colo, aquelas coisas de irmã mais velha com a irmã mais nova. Ainda mais que eles eram em 8 ou 9, um já tinha falecido, então era uma família grande. Então a tia Mazinha chamava minha mãe assim, no particular. Eu peguei umas 3, 4, 5 vezes a tia Mazinha chamando a minha mãe e falando assim com ela na miúda. Sabe o que é falar na miúda? Era um segredo. Eu não sabia o que era, eu tinha 13 anos. Mas que a tia Mazinha tinha feito isso várias vezes com a minha mãe, ela tinha feito. Bom, aí chegou a noite, a primeira noite na casa, veio a grande surpresa. Na casa não havia luz elétrica, não tinha. Estava prometida que breve seria ligada, mas ainda não tinha. Então à noite nós ficamos todos à base do lampião, mas até isso era diferente, era uma novidade. Eram os famosos lampiões que iluminavam, tinham também as lamparinas para qualquer emergência, mas elas eram assim substitutas. Havia o lampião. Tudo bem, tudo era uma festa. À noite por lá, tudo era diferente. Até o céu se mostrava por inteiro, as estrelas pareciam próximas e mais brilhantes. Era lindo olhar para o céu assim. A lua então, nossa, parecia uma bola que dali a pouco poderia ser tocada por nós. Ainda mais eu, que sou canceriana, e o signo de câncer é tão ligado à lua, né? O planeta regente. Eu sou uma apaixonada pela lua. À noite, havíamos nos reunido, e como não tinha energia elétrica, a gente ficava assim à base do lampião. Eu estava achando tudo muito divertido, diferente para mim. Eu, uma menina da cidade, mesmo do interior de São Paulo, lá de Oswaldo Cruz, estava achando tudo muito diferente. Mas foi a noite graciosa, que acabou se transformando para mim naquele sonho. Um sonho que eu não ousarei chamar de pesadelo, não. Mas um sonho completamente diferente de tudo que eu já havia vivido. Todos foram dormir, e eu também. Mas algo naquela casa, imensa casa, toda assoalhada, me deixava inquieta. Eu não conseguia fechar os olhos e eu tinha sempre a sensação de que alguma coisa naquela casa me observava. Eu ficava com os olhos arregalados, abertos. Parecia que, de repente, eu ia ver no meio daquela escuridão, porque foram apagados os lampiões. Apenas uma lamparina ficou acesa assim num canto e deixava um clarão. Mas eu tinha a impressão de que naquele clarão da lamparina, de repente iria aparecer alguma coisa, eu teria alguma visão. Apesar de tudo muito escuro,
Então foi me dando, sabe, 13 anos, eu menina, inexperiente, foi me dando aquele medo. Eu comecei a transpirar, eu comecei a suar, a minha barriga doía muito, eu estava com a sensação de peso nas minhas pernas, a minha voz nessa altura já não saía mais. Sabe quando você vai ficando ofegante, o coração disparado, sem ar? Eu só desejava uma coisa: oh Deus, me deixa dormir. Deus, me faz dormir, me faz dormir. Eu acho que eu pedi com tanta fé, mas com tanta fé, que eu consegui dormir. Só que quando eu peguei no sono, eu tive o sonho. Chamá-lo de pesadelo? Não posso. Mas vou chamá-lo do sonho mais importante e mais significativo de toda a minha vida. Eu sonhei com uma mulher muito bonita. Aquela mulher era linda e jovem. Ela estava assim com uma roupa colonial, sabe? Um lindo vestido, um rosto angelical, mas os olhos desta mulher, desta moça, eram tão negros e tão tristes em meu sonho, que eu cheguei a perguntar para ela: Oi moça, mas por que você está assim tão triste? Porque eu li essa tristeza no olhar dela, nos olhos dela. Por que você está assim tão triste? E ela então me disse: eu estou assim porque hoje é o dia do meu casamento. Eu fiquei admirada, porque normalmente a noiva fica feliz nesse dia, mas ela estava triste. Triste não, ela estava muito triste. A ouvi, mas não a interrompi, e ela prosseguiu contando. Ela me disse isso: não me olhe assim, admirada. Eu te conheço. Você estava no meu casamento. Eu? Sim. Você estava no meu casamento. Você era minha dama de companhia. Eu até não tinha entendido. Eu tinha entendido, já que ela falava de casamento, que eu fosse o quê? Dama de honra? Ela falou: não, dama de companhia. Ok. Eu também não tinha entendido, mas eu deixei passar. E ela prosseguiu: o dia do meu casamento era para ter sido o dia mais feliz da minha vida, sabe? Mas não foi. O meu nome é Nancy. Eu nasci aqui nessa casa, ou pelo menos no local onde ela está. Meu pai, ele era um grande e terrível homem. Meu pai era como o demônio. A minha mãe era um anjo. Eu não sei como é que a minha mãe pôde casar com ele. Não tive irmãos. A minha mãe não podia dar filhos ao meu pai. Quando a mamãe engravidou de mim, ela estava muito feliz. E eu, feliz dentro do ventre. Eu me lembro que eu estava feliz dentro do ventre da minha mãe. Eu era chamada de pequeno grande milagre. Meu pai acreditava que eu seria um varão. Ele apostava. Chegou a perder muito dinheiro nas suas apostas, porque ele garantia para todos que seria um varão, um menino, um homem. Mas não foi bem isso que aconteceu. Você está me vendo, né? Então, o meu pai passou a vida dele me rejeitando por eu ser menina.
Mas a minha mãe não. A minha mãe me amava. E isso para mim já era o bastante, me bastava. Foi quando eu completei a idade de 17 anos. Meu pai chega e me diz que eu iria casar em 3 semanas. Dali a 3 semanas eu iria me casar. Eu fiquei muito assustada, mas eu não poderia desobedecer o meu pai jamais. Vou casar? Em 3 semanas, pai? Mas com quem? Você vai ver o seu noivo na hora do casamento. Os preparativos estavam sendo feitos de uma maneira muito rápida. Apesar do casamento assim abrupto e daquele dizer do meu pai que eu iria conhecer ou iria ver o meu noivo na hora do casamento, apesar disso eu fiquei animada, imaginando quem seria o meu noivo. Será que ele seria um homem bonito, gentil? Será que me amaria como eu havia sonhado um dia encontrar? Sabe, assim como você tem os seus sonhos, eu também tinha os meus. Então, aquelas semanas voaram, o tempo correu, passou e o dia chegou. Chegou o dia do meu casamento. Eu estava linda. Uma menina, uma moça, eu estava ansiosa para ver quem seria o meu marido. Mas meu pai, ele mandava em tudo e dizia que o meu noivo eu só iria saber quando eu entrasse na igreja. Quando eu entrei vestida de noiva, eu estava linda, Você ajudou a me aprontar. Você era minha dama de companhia. Você ajudou a me aprontar. O vestido que eu estava usando era branquinho e foi comprado às pressas na cidade. Mas tudo se assentava bem em mim. Imagine, meu corpinho magrinho, 17 anos. Foram feitos apenas alguns ajustes. Aperta uma coisinha aqui, outra ali. E tudo ficou pronto em rápidas horas. Também tinham 2 costureiras dentro de casa, trabalhando só para esse fim. Ficou impecável meu vestido. Eu levava nas mãos um buquê de flores do campo, as mais lindas e cheirosas. Foi você quem foi colher. Eu? Foi você quem foi colher as flores. Meu coração parecia que ia saltar pela minha boca quando eu desci daquele Ford Coupé 1946. O carro era de propriedade do meu noivo. Só que eu nem sabia quem era, mas o carro era dele. Eu me lembro que era um Ford Coupé 46 preto, brilhava com o sol daquele fim de tarde. Sabe, brilhava aquele carro preto. E eu cheguei à igreja e agora eu era toda expectativa, porque quando eu entrasse na igreja, que eu ouvisse a marcha nupcial, o meu noivo, meu futuro marido, esperaria por mim no altar. E aí, alguém abriu a porta da igreja e eu entrei. Quando eu olhei no altar, o meu noivo era o Nestor. Eu até senti um arrepio, um baque assim no coração. Nestor era um homem de 45 anos. Eu só tinha 17. Nestor era conhecido por ter sido viúvo 3 vezes. Eu já era a 4ª mulher dele. Ele tinha ficado viúvo 3 vezes. Não, o Nestor não era feio, muito pelo contrário. Ele era um homem lindo, o dono do bigode mais bem cuidado de todo o antigo Goiás. Tinha fama por ser também o homem mais desejado do Brasil Central, pela beleza, pelo charme.
mas também pelo dinheiro que possuía. O ano era 48 e ele já tinha um carro 46. Mas ele tinha no seu olhar algo de diferente. Os olhos de Nestor eram terrivelmente sombrios. Eu levei um susto por ser ele. Ele era bem mais velho que eu. Mas, de outro lado, eu tinha ficado satisfeita porque ele era um homem charmoso e bonito. Um homem muito bonito. A cerimônia do casamento correu bem. Dançamos, cumprimentamos os convidados e a hora de consumar o casamento se aproximava. Eu estava com medo, com grande expectativa. Afinal de contas, seria a minha primeira vez assim com um homem. Você me entende? Então, aí o Nestor, o meu marido, ele ali se revelou. E na verdade ele se revela um monstro, um verdadeiro monstro. Ele me despiu com uma agressividade, uma brutalidade incríveis. Ele me jogou sobre a cama, me deu beijos ásperos, me ferindo, me machucando. Eu pedia para ele parar, mas ele não parava. Ele me agrediu e me possuiu com uma força que eu não pude aguentar. Eu era virgem. Eu nunca havia estado com um homem antes. Eu dizia isso ao Nestor, mas parecia que quanto mais eu falava assim, mais ele louco ficava. E ele partia para cima de mim com volúpia, mas acima de tudo com agressividade. Ele me fez sangrar. Ele me provocou dores. Ele me fez sofrer muito. Diante de tanta dor e sofrimento, eu chorei. Mas ele não se incomodava com as minhas lágrimas. Até parecia ter mais prazer com elas. Ele parecia um monstro. Até que, por fim, ele saciou a sua vontade e deixou meu corpo nu, com marcas, infelizmente, umas marcas que não eram de amor. Podiam ser de tudo, mas nunca de amor. E principalmente ele me deixou com a marca de uma mordida terrível no pescoço, aqui na minha veia, na minha jugular. Ficou até uma ferida que demorou a cicatrizar. Ele mordeu e chupou meu pescoço com muita violência, e aquilo doía muito. Eu tive que usar durante muito tempo uma gola alta de uma roupa para poder esconder o ferimento. Foi de muita dor, de muito sofrimento. Continuamos casados, mesmo assim, isso acontecia toda noite, só que cada vez com mais intensidade. Ele me jogava contra a parede, ele me batia, ele me esmurrava. Era um monstro na hora do sexo. Eu não podia contar nada a ninguém. Falar mal do meu marido era um crime. Era um crime. Você me via chorar. Você me compreendia. Você era quem me consolava, você era minha dama de companhia. Eu? Você. Em uma certa noite, ele parecia estar possuído. Ele me violentou com mais violência ainda, mais uma vez. Só que ele não parou. Ele me batia, me xingava, me humilhava completamente. Ele não sabia, mas eu estava grávida. E a violência foi tanta, a surra foi tão severa, que eu acabei perdendo meu filho. Quando ele ficou sabendo que eu havia abortado um menino, ele não me perdoou. Ele não me perdoou. Ele pediu então para um capanga dele, um monstro, se chamava Euclides, apelidado de Clidão. Você morria de medo dele. Eu? O Clidão, ele era um homem forte, alto, e ele tinha um membro que mais parecia ser de um cavalo e não de um homem. E ele fez o Clidão me estuprar.
Clidão me deixou desfalecida no meio do mato. E depois, por ordem do meu marido, o Clidão jogou querosene no meu corpo. Eu estava desfalecida, mas viva ainda. E ele ateou fogo. Eu estava viva quando eu senti o calor do fogo queimando a minha pele. E foi assim que eu morri. Meu corpo ficou todo carbonizado. Fui morta pelo homem com o qual me casei. Hoje, eu vivo aqui, sabe? Eu vivo aqui nessa casa, presa nessa casa. As pessoas não me veem, não podem me ver, a não ser você. Mas mesmo assim, eu só pude aparecer para você aqui no sonho, sabe? As pessoas não me veem, mas escutam os meus passos. Eu não tiro o meu salto alto. Eu uso de propósito, exatamente porque assim eles podem ouvir os meus passos batendo nessa madeira. Nessa hora, mesmo no sonho, o rosto daquela moça tão linda se transformou numa criatura horrível. Cheia de queimaduras, e as lágrimas corriam em seus olhos. Eu acordei de repente e, por incrível que pareça, eu comecei a escutar os barulhos de saltos pela casa. Fiquei ouvindo o seu caminhar de saltos altos pela casa. Agora sim eu podia entender o que a minha tia Mazinha tinha falado em segredo com a minha mãe. E agora eu também entendia porque ela pagava tão barato o aluguel daquela casa tão grande. No dia seguinte, eu tive uma conversa com a minha mãe e a minha tia Mazinha. E na medida em que eu falava, eu percebia que elas arregalavam os olhos e ficavam assustadas. Simplesmente porque a história que eu contava havia acontecido no ano de 1948, naquela fazenda. Até aquele momento, havia ainda a cruz exatamente no lugar em que o corpo de Nancy fora encontrado. O marido dela, para fugir de qualquer punição, mandou assassinar o Clidão. Ele era o único acusado pela morte brutal que sofrera Nancy. Só não deu para entender quando ela disse que eu estava lá. Eu era dama de companhia dela. Como? Pergunta que eu não tenho resposta. Fomos rezar por ela em sua cruz. Os passos, mesmo assim, eram ouvidos todas as noites naquela casa. Ficamos por lá, eu, minha mãe, meus irmãos, 3 semanas. Ficamos ao longo de 21 dias. E durante todo esse tempo foi assim. À noite se ouvia
os passos de Nancy pela escada e caminhando por aquele assoalho. Essa seria uma história que marcaria a minha vida de forma indelével e para sempre. Uma história que hoje fiz questão de contar, para que eu possa merecer por parte de vocês muitos comentários.